Olá! Hoje vou falar-te sobre as coordenadas de um vetor e as operações que podes fazer com elas. Fixado um referencial ortonormado do espaço, sejam os pontos x, y e z os pontos de coordenadas 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, respectivamente. Então, os vetores de posição destes pontos vão ser, respectivamente, OX, OY e OZ, e têm as mesmas coordenadas que os pontos. Estes vetores são também frequentemente chamados de E1, E2 e E3. O terno destes vetores, E1, E2 e E3, é também chamado base canónica do espaço vetorial dos vetores de espaço. Então, dado um vetor no espaço que é igual a um escalar V1 vezes o vetor E1, mais um escalar V2 vezes o vetor E2, mais um escalar V3 vezes o vetor E3, então as coordenadas deste vetor vão ser precisamente V1, V2 e V3. Portanto, aqui no gráfico, a componente x que está associada a E1 é V1, a do y é V2 e a do z é V3. Dois vetores u e v são iguais se as coordenadas forem iguais. Portanto, o 1 igual a V1, o 2 igual a V2 e o 3 igual a V3. Falei há pouco de vetores de posição. Um vetor de posição de um ponto A de coordenadas 3, 2 e 3, por exemplo, é o vetor que liga a origem do referencial ao ponto e tem precisamente as mesmas coordenadas que o ponto. Portanto, o vetor OA, o vetor de posição de A, tem coordenadas 3 vezes E1, 2 vezes E2 e 3 vezes E3. Existem várias operações que se podem fazer com vetores e as suas coordenadas. E eu vou-te falar de 3 delas. Estas podem envolver 2 vetores ou então um vetor e um escalar. Portanto, lambda pertence a R. Pode-se, por exemplo, somar 2 vetores, U mais V. Isto vai resultar num vetor de coordenadas U1 mais V1, U2 mais V2 e U3 mais V3. Analogamente, pode-se também subtrair 2 vetores. U menos V vai dar um vetor de coordenadas U1 menos V1, U2 menos V2 e U3 menos V3. E por fim, pode-se também multiplicar um vetor por um escalar lambda. E nesse caso, as coordenadas do vetor resultante serão lambda U1, lambda U2 e lambda U3. Vou então mostrar-te um exemplo. Tens aqui 2 vetores, U de coordenadas 1, menos 3 e 2, e V de coordenadas 0, menos 3 e menos 5. E o objetivo é fazer a operação 3 vezes U menos V. Ora, será então 3 vezes as coordenadas de U, que é 1, menos 3 e 2, e subtrai-se depois as coordenadas de V, que são 0, menos 3 e menos 5. Isto vai dar então, ora, começas por multiplicar o 3 às coordenadas do U, portanto, 3 vezes 1 dá 3. Depois, 3 vezes menos 3 dá menos 9. E depois, 3 vezes 2 dá 6. E fica ainda por subtrair as coordenadas do V. E por fim, subtraem-se as coordenadas e, portanto, fica 3 menos 0 dá 3. Menos 9 menos menos 3, portanto, mais 3 dá menos 6. E 6 menos menos 5, portanto, mais 5, dá 11. E, portanto, as coordenadas do vetor resultante serão 3, menos 6 e 11. E aqui está. Já te falei sobre as coordenadas dos vetores e as operações que podes fazer com elas. Agora vai ler o resumo para consolidar o teu conhecimento e resolver alguns dos exercícios propostos. Até à próxima aula!